esterco, refúgio, né? Tudo é como M para ganhar a Cristo. Todas as coisas perdem o brilho e o valor diante da sublimidade do conhecimento de Cristo. Nós cantamos aqui, né? Por isso considero tudo como perda, pois eu vi alguém mais nobre, algo mais lindo. Você encontrou isso. Parabéns, está cheio de gente no mundo batendo no fundo dos labirintos que ainda não encontrou. Você encontrou. Então desfrute disso e conte para as pessoas, amém? Pode se sentar. Já preguei, podemos ir embora. Ainda tem uma palavra para nós. Eu quero que você abra Lucas capítulo 10. Precisa do microfone, né? Como é que está o som aí, gente? O som está bom aí? Porque às vezes se der divergência entre o volume que sai para mim e o que sai para vocês, eu falo baixinho demais. Nossa expectativa é que o Senhor fale conosco nessa palavra. Fale com o pessoal que está em casa. Deus mexa nos nossos corações pelo seu Espírito essa noite. Lucas 10. Eu vou ler alguns textos essa noite. O primeiro é Lucas 10, do 38 ao 42. Podemos? Lucas 10, do 38 ao 42 diz assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá que a minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Disse, pois, Marta a Jesus: Não, perdão, só até aqui. Esta não lhe será tirada. Deus que a gente conhece bastante, usa para falar sobre vida devocional. Nós temos aqui duas irmãs que também são irmãs de Lázaro. Estas mulheres que estão aqui descritas são irmãs de Lázaro, aquele a quem Jesus amava e aquele a quem Jesus ressuscitou, como você conhece bem a história. Esta Maria que você está vendo aqui nessa história é aquela que em adoração enxugou os cabelos de Jesus com seus cabelos e lavou com suas lágrimas. É aquela que se prostrou aos pés de Jesus, e aquela cena parece ter irritado as pessoas. As pessoas acharam estranho aquilo e criticaram, né? Essa é Maria com adoração extravagante, e geralmente a gente condena um pouco Marta por causa deste texto, mas Marta também é uma mulher de Deus, é uma mulher virtuosa, e elas viram Jesus ressuscitar Lázaro. São pessoas que têm experiência espiritual com Deus. Agora eu quero chamar a atenção sobre a nossa casa, assim como para a casa de Marta e Maria, porque o Senhor Jesus entra naquela casa e era normal, pelo princípio da hospitalidade, servir as pessoas. E então Marta está servindo as pessoas, está servindo Jesus inclusive, e preocupada, arrumando muitas coisas. E Jesus vai dar dois adjetivos: você está ansiosa e afadigada. Ela estava distraída em muitos serviços. Ao que parece, ela estava já acostumada com a presença do Mestre, que é o nosso Senhor, e às vezes a gente pode fazer isso e dizer: não, é só Jesus me chamando para orar e para ouvir a palavra. Mas é mais uma palavra diante de tantas que a gente já ouviu. E então ela começa a fazer o serviço doméstico, e serviço doméstico não tem fim, como você sabe. Você começa a arrumar uma casa, e aí você acha que está arrumada a sala e pensa: mas a sala agora deixou a cozinha desproporcional, porque a sala está bem arrumada e a cozinha não. Então você vai arrumar a cozinha e volta para a sala para ver se está tudo bem, e pensa: eu até arrumei por cima, mas eu não arredei os móveis, nem levantei o tapete, e as cortinas tem tempo que eu não olho. Você começa a ver que não tem fim isso. E a pessoa que está arrumando a casa, ela vai ficando angustiada, porque você faz isso meio no automático, e às vezes fazendo coisas no automático, você meio que perde o controle do que você está pensando.
A mente voa e divaga enquanto você arruma uma casa. O livro de sabedoria chegou a dizer assim: primeiro arruma a tua obra fora e depois arruma a tua casa. Porque se você ficar arrumando a casa primeiro, não vai nem sobrar tempo para trabalhar fora. E no nosso dia a dia a gente pode estar fazendo isso. E Jesus está dentro de casa e a gente diz: não, como ele sempre tem estado aqui, eu deixo para depois e começo a arrumar a casa, começo a fazer as coisas. E sabe, às vezes a gente está desarrumado por dentro. E sem que a gente saiba por que nós desenvolvemos um mecanismo de arrumar a casa por fora. Nós desenvolvemos um mecanismo de ir arrumando a casa, principalmente quando a gente está irritado. Quem já esteve irritado e pensou: vou usar esse combustível de ira para arrumar tudo? Quem já fez isso? Você vai e usa aquela energia e faz, e no fim das contas fica bom, porque a casa vai ficando arrumada, e a gente tem a sensação de que está se arrumando quando arruma a casa, de que está se arrumando por dentro, só que não. E a gente pode estar arrumando a casa e brigando com pessoas na cabeça, por causa das feridas que tivemos. A gente pode estar contendendo, pensando coisas sensuais e erradas, e vai ficando ansioso e cansado. Coisa cansativa é arrumar a casa, mas mais cansativo é remoer maus pensamentos. Pessoas que remoem maus pensamentos não conseguem ter disposição para fazer o que devem fazer. Então vem Jesus e diz: você está cansado e afadigado. E sabe, Maria, ela não. Ela escolheu a melhor parte. Ela veio ficar comigo. E ao que parece, Marta ficou meio incomodada e disse: Senhor, olha Marta repreendendo Jesus. Senhor, o Senhor não vai fazer nada ali? Convence Maria a levar a vida que eu levo. É próprio das pessoas amarguradas achar que as outras têm que fazer o que ela faz. E em vez de olhar para si dentro e ver que ela está fazendo algo errado, ela começa a atacar quem está fazendo certo. Ela está incomodadíssima com aquilo. E Jesus dá uma resposta. Ela escolheu a melhor parte. Marta, você está fatigada, cansada, ansiosa, distraída. Distraída quer dizer, a sua mente está no aleatório. Sabe quem não tem propósitos? Está com a mente no aleatório. Quem não tem propósito está gastando seu tempo vivendo para o propósito dos outros. Quem não tem propósito é guiado pelos algoritmos do celular e por isso fica com a vida ruim, ansiosa, hipercrítica e angustiada. Quem não tem meta, dizem nos livros de liderança, vive angustiado porque a sua vida está estagnada, está parada, está angustiada. Sabe, a gente toma banho para vir para cá, mas talvez a gente não confesse pecados para vir para cá. A gente lava o cabelo para vir para cá, mas talvez não mude os pensamentos para vir para cá. A gente passa sabonete no corpo, mas talvez a gente não se limpe pela palavra da verdade, como o Senhor Jesus falou. A gente se arruma por fora e talvez não se arrume por dentro. E arrumar a casa é exatamente isso, a gente arruma a casa. Às vezes, confessamos nós que a casa ficaria bagunçada, mas como vai visita, aí a gente arruma para eles o que não faria por nós mesmos. Então essa desordem de tempo, e quanto dá para Deus, quanto dá para a vida, quanto dá para as atividades, vão nos deixando afatigado, ansioso e distraído, fazendo aquilo que não era para estar fazendo. Agora lembre que em outro texto, Jesus está sabendo que Lázaro morreu, e ele deixa o tempo passar de propósito, e ele vai ao caminho de Lázaro, e ao encontro dele vem Marta. E Marta diz assim: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Imagina a dor de uma irmã que perdeu o seu irmão. Se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Ela cria no Senhor, ela tinha experiência com o Senhor. Ele disse: Marta, eu já não te falei que se tu creres, não verás a morte, mas viverás eternamente? Eu sei, Senhor, que tu és aquele, o Messias que há de vir, que vai nos ressuscitar no último dia. Ela já cria escatologicamente que um dia está ressuscitado na presença do Senhor e ia morar com Ele. É fácil crer que Deus tem poder para fazer algo. O difícil é crer que Ele vai fazer na minha vida. Quando eu não estou buscando, eu sinto às vezes Deus tão distante, que eu creio para todo mundo, menos para mim. E às vezes a gente vai dando o nosso jeito nas coisas naturais,
e para de conversar com ele, para de buscar, para de orar. E Marta ainda vai dizer: eu sei que tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. E sabe, nessa cena ele encontra Marta, ele vai mais adiante, ele encontra Maria lá. E Maria diz a mesma coisa: se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Sabe, às vezes quando bate a dor, a gente diz: eu queria que o Senhor estivesse aqui. Mas quando Ele está, às vezes a gente despreza aquela presença. Ele está bem aí dentro de você. A presença mais ilustre do universo está dentro de você. E a gente pode estar desprezando isso. Mas por que a gente despreza isso? A gente está fatigado com muitas coisas. O jugo de ter que provar para o mundo que a gente tem que ter sucesso. O jugo das mulheres de ter que provar o valor das mulheres vivendo como se fosse homem. O jugo de viver da opinião dos outros faz com que eu acumule coisas aqui que vão ficar aqui. Quando eu acordar lá do outro lado, eu vou olhar: mas cadê as minhas coisas mesmo? Ficaram lá no outro mundo, não dá para trazer para cá. E aqui, o que eu tenho aqui? O que você construiu lá do outro lado? Então esse Jesus que está indo no caminho de Lázaro, ele vai ver o choro de Maria, vai ver o choro de Marta, e o coração dele vai doer com aquilo. O coração dele vai se incomodar com a dor daquela família. E Jesus vai chorar. Vai chorar por várias coisas, imagino eu. Porque o seu amigo morreu. Porque é muito duro você ver pessoas chorando no velório. Eu sou muito chorão. Quando eu vejo alguém sofrendo no velório, eu nem conheço o morto, eu já começo a me sentir com vontade de chorar pelas pessoas que estão sofrendo. E Jesus chora. E ele vai lá e faz um milagre. Ele ressuscita Lázaro. E essas são pessoas que tiveram experiências com ele, então. Essas pessoas que andavam com ele. Mas mesmo assim, lá dentro da casa, ela vive uma amarga sensação de acusação, chama Jesus para a terra. É como se Jesus dissesse assim: Marta, não me tente convencer a punir Maria porque ela está me buscando. Não tente me convencer a fazer da vida dela o que você quer. E sabe, Marta não disse: o Senhor tem razão, eu vou ficar aqui aos pés do Senhor. Ela não fez isso, ela manteve a posição dela e ficou lá na dela. Ficou lá na dela. É muito ruim ser corrigido, não é? É muito ruim. O delírio de uma pessoa amarga, pretensiosa, é achar que até Deus deve estar errado. Eu sou tão certo que Deus só pode estar de brincadeira. Deus só pode estar de brincadeira. E aí Jesus diz assim: então vou fazer o seguinte, eu vou ressuscitar Lázaro, tira a pedra. Aí Marta vem e diz assim: mas Senhor, já está até cheirando mal. Marta, eu já não te falei que se você crê em mim, não verás a morte? Eu sou a ressurreição e a vida. Sabe, eu preciso fazer algo sobrenatural, mas a sua posição de oração faz com que você não possa crer. Lembra-me de estar intercedendo por uma pessoa enferma e chamando pessoas para orar, para interceder. O Espírito Santo falou assim: com esse nível de oração eu não vou curar. Mas Deus tem todo o poder, não precisa da minha oração. Não precisa, mas Ele escolheu que a forma de Ele se relacionar conosco é essa. Então eu preciso viver de maneira que me custe mais. Repito a frase então: se eu dou ao entretenimento e ao prazer mais do que eu dou ao meu crescimento, minha maturidade espiritual, eu sou infantil e carnal. Sou infantil e carnal. Tira a pedra então. Tira a pedra. Sabe quem é essa Maria da história? Deixa eu te contar aqui no texto. João 12, de 1 a 5, vai dizer assim: então Maria, tomando um arratel de unguento de nardo puro e de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhe com os cabelos e encheu-se a casa do cheiro daquele unguento. Então um dos discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu esse unguento, esse perfume, por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Sabe o que são 300 denários? É o valor do trabalho de um ano na época. Soma aí quanto você ganha por um ano, mas mais que isso, soma as horas que você trabalha num ano. E aí você entrega em adoração. Pensa na extravagância. Você entregou o trabalho de um ano
para o Senhor. E aí o cheiro, o símbolo da adoração, né? Encheu aquele lugar. E o Judas, que gostava bastante de grana, era ladrão, ficou incomodado com a extravagância. E Jesus disse: não mexam com ela. Onde for pregada essa palavra, vai ser contada essa história aqui, para testemunho em favor de Maria. Maria é essa que escolhe dar o tempo, a grana e a vida para Ele. Ela vira testemunho. Não tem a história dizendo que Jesus fez algo muito mais incrível por ela, porque o incrível para o adorador é estar ali. Ele não está negociando nada. Ele não está pensando o que Deus vai me dar dessa vez, o que Deus tem para mim. Ele está pensando o que eu posso entregar, para que não haja nada entre mim e Ele. Nada entre mim e Ele. Então se liga aí na mensagem até aqui. Nós temos duas pessoas dentro de casa. Duas pessoas dentro de casa. E uma nos seus afazeres domésticos infinitos, e outra deixando os afazeres para depois, para ficar em adoração. Fixa aqui em mim. Essa mesma distração, não é uma condenação, essa mesma distração acontece lá na sua casa. Você vai fazer alguma coisa para o Senhor, mas a pia está suja, mas o banheiro... Fica aquela guerra mental. Não raras vezes espíritos malignos falando, mas ali o chão está arranhado, tá papapá. E lembra daquela pessoa que fez aquilo com você, que é mesmo, como é que pode e tal. E aí você tira os olhos do Senhor e fica olhando para o passado, olhando para a ferida. E em vez de vocalizar adoração, vocalizando murmuração. E aí eu fico que nem Marta: Senhor, o Senhor não vai fazer com que ela... Começa a dar ordem sobre os outros. Você, sua casa, dá uma analisada aí como é que está lá. Dá uma analisada, você, seu tempo, sua casa. Aplica aí. E agora eu vou usar outro texto. Eu quero te convidar para fazer uma viagem no tempo. Para a gente viajar lá no passado e entrar na história do rei Josias. Jesus está dentro de casa, Maria está aos pés, Marta não. Jesus está dentro de casa, uma dá atenção e outra não, entendeu? Agora o rei Josias. Rei Josias, segundo o texto, era rei justo, fez o que era reto, não se apartou nem para a esquerda nem para a direita dos caminhos do seu pai Davi. Só que no mandato desse rei, os reis anteriores, o povo, os sacerdotes estavam corrompidos, a casa do Senhor deixada de lado. E ele, como homem justo, ordenou: pega esse dinheiro que está entrando aí e reforma as brechas, arruma as portas da casa do Senhor. E ele chamou o sacerdote Uquias e disse: vai lá e vê o que está acontecendo e gerencia essa reforma, porque o Senhor não pode ser tratado assim. E Uquias começa a olhar o templo, a casa de Deus, a casa de Maria, casa do templo. Então agora ele está olhando aquilo e ele encontra um livro. E Uquias, que era sumo sacerdote, chega para o rei e diz: achei um livro. É pronome indefinido. Não é um livro, é o livro. Nós somos o povo do livro. Um livro é qualquer livro. A gente está falando da palavra do Senhor. Todo rei, segundo a lei, quando entra no reinado, ele tinha que escrever à mão uma cópia da lei, além de meditar dia e de noite. Aí ele encontra e chama os escribas, os escrivãos, para ler a lei para ele. E eles começam a ler para o rei. E o rei rasga suas vestes. Nós estamos fazendo tudo errado. Se liga aqui, eles acharam o livro dentro do templo que estava perdido. Eles acharam o livro que representa a presença do Senhor, a palavra do Senhor dentro do templo. E ele estava perdido lá. Lembra de José e Maria no tempo de Jesus? Eles esqueceram Jesus no templo. 3 dias depois, cadê Jesus? São pais maravilhosos, eu tenho certeza, mas por algum motivo eles pensaram em Jesus 3 dias depois. Aí deve estar no meio da bagagem para a galera. Aí eles voltam e encontram Jesus que estava perdido no templo, na casa do Senhor. Você está entendendo a mensagem? A gente pode estar aqui e se perder dele. A gente pode estar aqui e se perder da vontade dele. Então o rei vai consultar a profeta Hulda, e a profeta Hulda vai dizer assim: por tudo isso que essas gerações vêm fazendo, o Senhor vai trazer um juízo pesado sobre Israel, porque não guardaram a minha palavra, nem a minha presença, que Salomão pediu para habitar nesta casa.
Eu tinha avisado Salomão que se não guardasse a minha palavra, eu mesmo ia destruir tudo isso aqui, porque eu não pedi para construir um prédio para mim. Mas aceitei a proposta, porque o coração de Salomão era reto. Agora, rei, como você se humilhou, rasgou suas vestes, se doeu em você, porque estava errado, eu vou cumprir a minha promessa, vou trazer juízo, mas eu vou te preservar e não virar isso nos seus dias. Que você se humilhou na presença do Senhor. A palavra perdida dentro de casa, Jesus perdido e não valorizado dentro da casa, a escritura perdida dentro do templo, Jesus esquecido dentro do templo. Pode ser isso o retrato da nossa vida e das denominações. Quando Jesus então morre, 3 dias também, o povo caminhando no caminho de Emaús, e aí Jesus vem glorificado, ressurreto, e vai conversando com os dois. E aí, vocês estão falando do que mesmo? E eles estão focados que nem Marta na dor de ter perdido alguém, com os olhos no passado, 3 dias atrás. Eles não sacam que Jesus está ali. E aí Jesus, talvez tirando uma onda assim, conta aí o que está rolando. Como se ele não fosse onisciente, não fosse com ele. Pois é, onde é que você andou? Você não sabe do Nazareno. Nós esperávamos, olha a esperança que morreu. Nós esperávamos que fosse ele que redimisse a Israel, mas já fazem 3 dias. E agora a gente não sabe o que vai acontecer. Na cabeça do judeu da época, um cara vai vir, vai desbancar Roma e vai sentar no trono e vai libertar-nos, como Moisés libertou o povo, uma libertação física e geopolítica. Mas Jesus disse: o meu reino não vem com visível aparência, ele acontece agora dentro do homem. Se ele fosse deste mundo, os meus ministros enviariam por mim, mas agora o meu reino não é deste mundo aí. 3 dias nós esperávamos, nossa esperança morreu. Nossa esperança morreu. Viajamos no tempo e encontramos isso lá no passado. Um rei que achou a palavra de Deus perdida dentro de casa, da casa do Senhor. Vamos viajar para o futuro? Vamos viajar para o futuro agora? Livro de Apocalipse, Evangelhos e pregação do Senhor. Vai chegar um dia que o que Jesus falou para Davi, quando ele foi construir o templo, vai se cumprir no mundo espiritual. Davi quis construir um prédio para Deus habitar, uma réplica, só que agora fisicamente forte, de tijolos e pedra, que seria o templo com os mesmos utensílios do tabernáculo, onde Deus habitaria. Então o profeta Natan, vendo que Davi era muito próspero, disse: vai lá, faz tudo que está no teu coração, que Deus é contigo de qualquer forma mesmo. Aí só Natan sai, e Deus fala para Natan, profeta, diz: volta lá agora e diz o que eu digo sobre o assunto. Porque profeta, às vezes, ele confunde a opinião dele com o fato de que Deus está usando, tem que fazer a diferença. Aí ele vem e diz o que Deus mandou para o profeta. É o seguinte, Davi, você não vai construir templo, coisa nenhuma, porque o Altíssimo não cabe num prédio de cedro. Então quem vai construir esse prédio, visto que as tuas mãos estão cheias de sangue, de guerra e de Urias, então quem vai construir esse prédio é o filho que virá dos teus lombos. E aí a sua mente já conecta. Este é Salomão que construiu o templo, que veio a se chamar a atenção. Naturalmente sim, mas espiritualmente tem um homem chamado Jesus, que é filho de Davi, descendência de Davi. E ele diz: vou preparar-vos lugar, lá em cima, para que onde eu estiver estejais vós também. E vocês que me deixam habitar dentro deste prédio, que chamam de minha casa, e dentro da casa de vocês, e principalmente o corpo de vocês, um dia vão morar na minha casa. Essa é a viagem do futuro. Um dia nós vamos nos encontrar na casa dele lá em cima. João 14 diz assim: eu vou para o Pai, aquele que guarda a minha palavra estará comigo. Vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver estejais vós também. Essa é a casa do Senhor. E sabe a casa do Senhor? Ele fez questão de você morar lá com ele. Como que Deus me trata então sobre eu dentro da casa dele? Deus fez questão a ponto de morrer para que eu esteja na casa dele. Então ele pode estar na casa de Marta e Maria e ó, ele pode estar aqui, ó, é só o Cris cantando lá. Deixa eu ver aqui. É só mais um culto, só mais um. A presença dele é ilustre. Chame o presidente de cara e você vai ver o que acontece. Chama um garotinho, viu o presidente passando, e aí, cara? O presidente repreendeu o garotinho e disse: você não pode fazer isso, é senhor presidente.
Senhor presente. É um menino murcho. Pesado tratar um menino assim, né? Pesado para a nossa cultura aqui, para lá ele fez com Jesus. A presença dele é ilustre, eu não posso ficar inerte e desprezar aquela presença. Ele está lá. E aquele que souber valorizar vai receber algo e não será tirado. Então deixa eu te mostrar como é que ele trata a nossa presença, como ele valoriza a nossa presença. Para que onde eu estiver, estejais vós também, vou preparar-vos lugar. Então até aqui nós vimos assim o valor que nós damos para Deus. Agora vejam que o valor que Deus nos dá na parábola da dracma perdida. Ele está falando do reino dele. Então ele contou a parábola da ovelha perdida e disse: qual é o pastor verdadeiro que não deixa 99 e vai atrás da uma perdida? Assim que Deus trata com o nosso valor. Ele deixa tudo por nós para nos trazer o redil. Ele conta a parábola da ovelha perdida, e depois dessa que eu vou contar, ele conta do filho pródigo, que o pai vai e busca também, aceita o filho pródigo. Ele está mostrando o valor que tem um ser humano para ele, para morar com ele na casa dele. Agora olha só essa parábola. Qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa, olha a casa aqui, ó, e varre a casa e busca com diligência até achar, e achando-a convoca as amigas e vizinhas dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Aí ele explica a parábola: assim digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Olha o valor que Deus dá para a coisa, e ele usa o símbolo da casa também. Então olha só, a mulher acende a candeia, ela ilumina. Então quando você está ferido, amigo, joga luz na coisa, não esconde, não se afasta, joga luz no negócio. Joga luz e depois varre a casa, limpa a casa, mas não como quem limpa para esconder o fato de que está sujo por dentro, para fazer uma aparência bonita, como quem toma banho ou caia o sepulcro. Varre no propósito de achar o que você está procurando. E sabe o que você está procurando? Resolver as suas dores, para parar de negociar a adoração. É isso que alguém que está buscando a Deus faz. Ele joga a luz e limpa com diligência até achar. Isso é o que Deus faz. Ele percorre a casa, ele conta 3 parábolas para dizer o que Deus faz para ter você na sua casa, na casa dele. Limpa, varre, e depois ele diz: alegrai-vos comigo, porque eu achei quem estava perdido. O texto está mostrando assim: você acha que busca Deus? Ele está buscando você. Ele está buscando você, está atraindo você. Alegrai-vos, alegra-se o céu, porque aquele filho que estava perdido reviveu. É assim o valor que Deus dá. Então a proposta talvez seja com a mesma diligência que Ele busca você. Busque. Ele vive e morre por você, para que você viva com Ele na sua casa eternamente. Hoje Ele habita em nós. Um dia nós habitaremos nele. Aleluia. Não com ele só, nele. Aleluia. Paulo diz: nele existimos, nele nos movemos. Aleluia. Então olha o processo de intimidade, decaindo e voltando pela sua restauração. Deus habitava em Adão e com Adão. Adão peca, então sai da presença manifesta de Deus, mas ainda está dentro de Adão. Lá por Gênesis capítulo 11 o texto vai dizer assim: e Deus disse: visto que o pensamento do homem é constantemente mau, não contenderá mais o meu espírito dentro do homem. Ele sai do homem, e agora o homem mais mortal ainda, que vivia centenas de anos, vai viver no máximo 120 anos. Meu espírito não contenderá mais no homem, visto que os seus pensamentos são constantemente maus. Lembra? Os pensamentos remoendo em vez de estar na presença de Deus. E aí só quem tem o espírito, o rei, sacerdote, profeta, e ainda assim o espírito vem e sai. E saiu Deus da presença de Abraão, diz o texto. Veio o Espírito do Senhor sobre o rei Saul. Veio o Espírito sobre Davi. Ele vinha. Só que a promessa era assim: um dia virá aquele que esmagou a cabeça da serpente. O nome dele é Jesus. O nome dele será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ele vai habitar conosco. E Jesus, não satisfeito, diz: não é só isso. Eu vou para o Pai, mas eu vou me enviar o meu Espírito, não serei mais eu com vocês, mas o Espírito dentro de vocês. E como se não bastasse dentro de vocês, um dia eu vou tomar vocês para mim lá na minha casa, e você estará em mim para sempre. Para sempre.
e eternamente. Então, meu conselho para aplicar essa palavra: varre a casa com o propósito de achar de novo a sua relação com o Senhor. Uma dracma que o Senhor perdeu ali, que a mulher perdeu, é uma moeda. Lembra da pérola no começo da conversa, antes de a live começar a ser transmitida? O reino de Deus também é algo muito precioso, mas Ele considera você precioso. E quão precioso Ele é para você? Quão precioso Ele é para mim? De quantas coisas eu abriria a mão para estar com Ele? Cuidado para não construir uma vida tão épica que você não consiga abrir mão dela por Ele. Arruma a casa, mas se arrume por dentro também. Arrume a casa, limpa, acende a luz, joga a luz, levanta o tapete, afasta os móveis. Você vai ver as teias de aranha, a poeira, os brinquedos perdidos da criançada, aquilo que você perdeu e nem lembrava. Às vezes tem coisas que você encontra só quando se muda, cai dentro do sofá, cai para trás do fundo do guarda-roupa, e aí você encontra. Às vezes você vai num momento, alguém puxa uma canção e Deus te pega. Às vezes você entra na congregação e tem alguém ungido, consagrado, então o Espírito Santo se move ali e toca em você. Ou ele te acorda numa madrugada, você pensa na sua vida e aquilo arde no seu coração. É ele dizendo: eu estou te procurando. Eu estou te procurando, eu estou te chamando para enxergar o que você não está enxergando. Mas a gente precisa arrumar a casa, porque a sujeira me impede de enxergar. A sujeira debaixo do tapete faz com que eu não queira levantar o tapete. O ideal talvez fosse que a igreja fosse um ambiente de tanta confiabilidade que eu pudesse dizer: ei, Cristiano, pode me ajudar a encontrar os meus defeitos e pecados? Porque eu confio que você me ama e não vai pisar. Então eu não preciso me esconder, eu não preciso arrumar por fora e vir aqui sorrindo como se eu não estivesse me sentindo mal com o Senhor, como se eu não estivesse me sentindo péssimo porque eu pequei. Mas a gente vive muito de autoimagem. Arruma a casa, porque vem visita. Vamos para o culto, se arruma aí, criançada, bota uma roupa bem bonita, mas talvez por dentro ele seja bem ruim. Alguns cultos para algumas pessoas são uma verdadeira UTI, e o pregador e o ministro de louvor são como operadores do desfibrilador, para dar um choque para ver se o cara volta, que já está mais para lá do que para cá, morto, olhando para as feridas, se sentindo vítima e dizendo: como me feriram, cada pecado que eu cometo, a culpa é dele, é dela. Varre a casa, joga luz como o Senhor, joga luz. A palavra é luz, a palavra é luz, o Espírito é luz. Procure com a mesma diligência dele até achar o que se perdeu. Às vezes é preciso até rasgar a veste, como quem diz: eu cansei de parecer com as minhas vestes e eu vou ficar nu na presença do Senhor, pois todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele por quem havemos de prestar conta. Quando eu chego à presença de Deus para adorar, Ele não quer saber se eu estou cantando bem. Fazer com diligência é legal a obra, mas Ele está olhando lá para o nosso coração. Quando os meus filhos cantam, eles me encantam, não porque eles estão perfeitamente afinados, não porque a vocalização das palavras deles está perfeitamente na gramática, mas eles me encantam com a pureza e com a simplicidade deles, eles me levam às lágrimas. Nossa música para Deus é como se fosse uma criancinha cantando, é desafinado e é lindo por isso. Deus não pode se impressionar com a beleza externa do que a gente faz. Ele está olhando lá dentro. Amar é no mínimo se empenhar para obedecer. E aí quando essa sujeira sai, você vai amar o outro, você vai se doar para o outro, não vai se sentir roubado por isso. Você está transbordando e você quer dar, e descobre que quanto mais você dá, mais você recebe. Agora, se eu fico olhando para a minha ferida, eu aceito a competição do outro que está me provocando, competindo comigo, e ele começa a me manipular e vencer a manipulação, porque agora eu estou competindo com ele. Agora eu faço por causa dele, e ele me roubou os olhos que estavam no Senhor para ficar competindo. Aí eu começo a mesquinhar generosidade com ele e com os outros. Afinal, se é com uma competição, então que os outros não cresçam e eu cresço. O acesso bloqueado, operando só na horizontalidade. Eu preciso saber muito bem quem que eu estou agradando, e ele está olhando para cá. Quantas vezes a gente pode ter olhado para pessoas e dizer: essa pessoa está vestida simples,
mas ela se preparou para cá do jeito que Deus gosta. Por isso naquele dia muitas surpresas, muitos grandes serão pequenos, muitos pequenos serão grandes, porque aquilo que é elevado diante dos homens é abominação para Deus. E aí, geração Instagram, você está tentando agradar quem? Nós estamos tentando agradar a quem? Cresça, evolua, seja melhor no que você faz. Uma hora você vai ser colocado entre os grandes, porque quem é bom vai ser requisitado para fazer o que nem todo mundo consegue fazer. E aí você vai crescer, vai prosperar. Mas guarde o seu coração e dê a Deus o que é de Deus. Não despreze Ele quando Ele está dentro de casa. Porque ao ímpio é dito, haverá um dia que se procurarão e não vão poder achar. Vem aqui, agora, buscar a Deus enquanto se pode achar, durante o tempo que se chama hoje, enquanto Ele está perto, para que não chegue o dia em que vocês ousam, nunca vos conheci. Eu não deixo estranho entrar na minha casa, e Ele também não. Quem que vai entrar na casa? Quem já é a habitação e casa dele. Ele está bem aí. Tem a hora de todo propósito, tem a hora de lavar a louça, tem a hora de arrumar a casa. Mas se eu estou me arrumando muito por fora, já não é mais para Ele. Então agora a minha identidade começa a perecer, porque eu não estou acessando a fonte. Era tudo o que Ele queria. Muito entretenimento, muita ferida, e aí o corpo muito cansado, a alma muito abatida, cansado demais. Como eu deixo Deus por último, não sobra forças para Ele. E aí eu vou entregar o resto, não as premissas, o coxo e não o perfeito. E aí depois eu sinto que Deus está distante. E alguma coisa está muito errada, né? Nele. Afinal, olhe para a minha aparência. Queridos, vamos orar, vamos fazer uma aplicação disso na nossa vida, na nossa casa. Viajamos no passado, viajamos no futuro. Agora eu quero te convidar a estar no presente. Coisa difícil é estar aqui agora. Coisa difícil é realmente estar aqui agora, sem a mente no futuro, que se chama ansiedade, sem a mente no passado, que se chama depressão, mas realmente estar aqui agora. De todo o meu entendimento, de todas as minhas emoções, de todo o meu corpo. Eu posso estar aqui de corpo presente, bem arrumado, e meu coração está em outro lugar. Eu posso estar aqui cantando letras sobre as quais eu não estou pensando, porque a minha mente está em outro lugar. Já pensou, Thaís, se o Jones te chamasse para jantar, e em vez de olhar nos teus olhos, a mente dele estivesse voando, ou que está olhando para outras mulheres? O corpo estaria lá, mas a mente não, e por consequência o coração não. E ainda, se vocês tivessem uma intimidade sexual naquele dia, você pensaria, será que ele está pensando em mim? Será que só o corpo está aqui e o coração não? E se a mente não estiver em mim, estará em quem? Aí o Senhor vem e ensina a fórmula do sucesso para o irmão. Quando você quiser encontrar, eu quero todo o teu entendimento comigo, todo o teu coração e todas as tuas forças. Eu não quero parte das coisas. Todo o teu entendimento, sua mente está focada em mim. Todas as suas emoções, seu coração é todo meu. E você se emociona na minha presença por causa disso. Porque a santidade gera quebrantamento. E o teu corpo, ainda que cansado, o melhor das forças dele, não o resto, você dá para mim. E então você vai me encontrar. A minha sobrenaturalidade vai se manifestar. Então você não vai ser mais só um cara íntegro, todo o pensamento, todo o coração e todo o corpo fazendo a mesma coisa. Isso é integridade. Íntegro com a esposa, íntegro com o Senhor. Meu corpo não está dado para o pecado, mas ainda você vai ter o poder do Espírito Santo ali, ó, habitando dentro dessa casa. E agora as coisas começam a acontecer de uma forma diferente. Coisa chata deve ser ter que ir numa reunião religiosa e não ter intimidade com o Senhor. Chega uma hora que isso deve ficar enfadonho, desagradável, cansativo e chato. Às vezes pode ser um lugar, às vezes pode ser eu mesmo. Vamos orar, feche seus olhos aí.